Olá pessoal, tudo bom? A gente hoje vai falar sobre o capítulo 25 desse livro que a gente está estudando, Uma Breve História da Ciência. O capítulo 25, ele se chama O Maior Espetáculo da Terra e ele trata basicamente de apresentar para nós quem foi Charles Darwin, como se formou esse cientista naturalista e qual foi a sua grande contribuição, né? Logo ao início, o capítulo nos apresenta a ideia de que Darwin foi alguém que pensou sobre a vida, né? Justamente olhando para como a vida se organiza na frente de seus olhos e imaginando daquilo que ele pode ver hoje, ou se relacionando também com fósseis com os quais ele se deparou e também foi estudar, o que esses dados podem contar sobre o passado, né? Sobre a história dos seres vivos e das espécies. Então, esse é o grande lugar de pesquisa e de estudo do Darwin, do Charles Darwin. E ao início do texto, a gente começa a ver, primeiramente, um resgate de como que é que a gente olha para a ideia da reprodução e como é que isso pode nos ajudar a pensar a questão da vida que a gente está discutindo aqui, né? E em que medida ela é mutável ou imutável, né? Ela se transforma ou não ao longo do tempo, ou ela permanece igual. Então eles resgatam brevemente, ele, o autor, né? Resgata brevemente a questão do Linneu, dizendo que o Linneu pensava a reprodução na ideia de que os seres geram uma semente, né? Então isso já tinha uma, como se diz, era interessante, era uma ideia interessante para a época dele. Ele entendia que existia uma parte do ser que era responsável pela produção de um novo ser. Essa ideia nem sempre foi tão clara na sociedade, mas ele entendia que essa semente gerava um ser semelhante ao ser que produtor, né? Quem produziu aquela semente. Então, ainda numa ideia mais de espécies fixas, né? E de uma ideia mais imutável da vida. Já aos olhos de Darwin, não era bem assim. E, na verdade, na reprodução, cabia, na verdade, a ideia do surgimento de variações, né? Então, ele logo entendeu aí e apostou na ideia de que há variações dentro de uma mesma espécie, perceptíveis ou não, tá? E que de alguma forma, em torno da ideia de variações, né, ele vai construir a ideia de que as espécies evoluem. Muito bem. Como é que Darwin se torna um naturalista? Ele não nasceu um naturalista, né? Isso é interessante da gente perceber. E a gente viu a tentativa dele de atender a expectativa do pai, ir para a faculdade de medicina, ele mal conseguiu ficar. A gente sabe, né, das histórias que ele tentou assistir a 2 cirurgias, não conseguiu, saiu correndo. E ele entende então que a medicina não é o campo, né, ao qual ele quer se dedicar. E ele acaba indo fazer uma faculdade de artes, né? De artes básicas em Cambridge, e ele ali começa a fazer relações, né, com professores que estudam coisas que lhe chamam mais atenção, né? Então a botânica e a geologia já estão ali rondando os seus interesses, e essas pessoas com quem ele começa a cruzar vão percebendo ali as habilidades, os interesses do Darwin, e vão estimulando de fato que ele construa o caminho como um naturalista, e eles acabam fazendo uma ponte que permite que o Darwin ingresse no Beagle, né, e faça uma longa viagem de 5 anos, né, entre 1831 e 1836, e eu costumo dizer que é isso, né, essa é a faculdade do Darwin, é nesse percurso
longo e cheio de enjoos no navio, que o Darwin vai se tornando um naturalista, né? Ele passa por diversos países, e o que ele faz nesse percurso, né? Ele observa a paisagem dos lugares por onde ele passa, as pessoas e os costumes desses lugares, como são os vegetais, onde eles estão, como eles se diferenciam ou se assemelham, ou são quase tão próximos, mas tem diferenças entre lugares distintos, né? Como são os animais, como são os fósseis. Então, em primeiro lugar, acho que esse aspecto dele como observador, né? Em segundo, ele coleta diversos materiais ao longo do seu percurso, ele cataloga, ele descreve, ele faz um registro muito minucioso, né, no seu diário de pesquisas, e vai contando tudo que os seus olhos veem e a sua mente pensa ou cria, né? E ele ali começa a se perguntar como é que os animais e os vegetais mudavam ao longo do tempo, né? Então a gente tem aqui um pouco desse caldo, né? No qual ele vai se consolidando como um naturalista. O livro destaca 3 tópicos importantes desse diário de pesquisa e que demarcam ou percepções ou ideias muito centrais, né? Que foram importantes no percurso do Darwin. Em primeiro lugar, a gente lê sobre um terremoto que ele viveu no Chile, e ele logo relacionou, já com informações que ele vinha lendo sobre geologia, ele estava acompanhando muito Lyell, né? E ele, o dia que ele sente esse terremoto, ele percebe, né, quer dizer, no próprio corpo, se concretiza essa ideia de que a Terra não é fixa, que ela tem estruturas formadoras dela, e do seu funcionamento, né, que se somam a essa ideia de que não só a vida, mas como o planeta tem dinâmicas transformadoras, né. Em segundo lugar, quando ele está na costa leste da América do Sul, ele observa tatus vivos, né, e que ele percebe que são muito semelhantes a fósseis que ele viu da mesma região. Só que eles são nitidamente de outra espécie. Então, aqui ele fala, olha só, tá no mesmo lugar, são semelhantes, portanto eles têm mostram uma origem comum, mas eles têm diferenças e já indicam serem de espécies diferentes, né? O que será que produziu esse fenômeno? Então vejam, ele vai construindo. E ele viu diversos outros exemplos semelhantes a esse e que ele descreve em seu diário ao longo da sua viagem. Por fim, vamos falar das Ilhas Galápagos, não é? Então ali, nesse conjunto de ilhas, tem algo que chamou muito a atenção dele, e que ele percebe que cada ilha possuía espécies muito próprias, né, diferentes das outras. Então ele começou a ver diferenças entre ilhas, muitas vezes de seres muito semelhantes, como por exemplo os famosos tentilhões de Darwin, que eram aves, mas que ele começou a ver que nas diferentes ilhas, de acordo com as diferentes condições desse local, é aqui que ele começa já a apostar nas ideias dele, né, numa formulação de uma teoria que possa ser de alguma forma generalizável, né, generalizada. Ele aposta que o fato das ilhas possuírem condições distintas de solo, de predadores presentes ali, de alimento disponível, o suprimento alimentar, né, que tipo é um alimento mais duro, é um alimento mais mole, ele está no alto, ele está embaixo, né, isso ia atuando como a gente fala de pressões seletivas, né, então são fatores da relação do ser com o seu ambiente ou com a sua na busca pela sua sobrevivência, que vão selecionando que seres que estão mais aptos para viverem nesse ambiente, nessas condições, com quais características, com quais variações, né? E isso vai determinando quem tende a morrer e a não se reproduzir, e quem tende a sobreviver e tem chance de se reproduzir. E dessa forma, características vão sendo selecionadas e a gente vai moldando as populações desses locais. O fato delas estarem isoladas pelas ilhas, né, pelos mares, pelo mar que há ao redor delas, entre elas,
produz, né, intensifica esse processo de seleção. E deste modo, com o tempo, ele pressupõe que dessa forma a gente pode ter, com o tempo e o isolamento necessários, a formação de novas espécies, tá? Então aqui ele chega na grande ideia dele e não queria terminar sem antes comentar como o trabalho do Malthus, né? Thomas Malthus, foi importante para ele lendo o trabalho de Malthus, em 1838, ele percebe essa ideia forte da prole extra, né? Ou seja, nasce mais gente do que esse sobrevive. E então, ele fortalece, né? Quer dizer, entendi, então existe uma crueldade na natureza, né? Que faz com que os seres compitam, que eles vão entrar numa grande competição, né? Dentro da mesma espécie, muitas vezes, ou entre espécies, né? E aqui ele vai construindo, né, essa imagem de que existe uma permanente luta pela sobrevivência e que é nesta luta pela sobrevivência, de acordo com as várias pressões que estão, pressões seletivas, né, que vão dizendo ali quem está mais ou menos apto a sobreviver e a se reproduzir, vão indicando, vão dando contorno para o que ele nomeia como seleção natural, né? Então, e portanto vai moldando as populações e a formação de novas espécies num processo lento e contínuo, né? Para terminar, portanto, a gente destaca quando ele publica A Origem das Espécies em 1859, com essas duas grandes ideias lançadas. Primeiro, a seleção natural favorece a sobrevivência de traços que ele chama de traços úteis, né? Que ajudam, portanto, na sobrevivência e na reprodução daqueles que os possuem. E a segunda ideia de que a seleção natural ocorre ao longo do tempo e produz novas espécies, tá? O que fica em aberto no trabalho do Darwin? Ele não consegue explicar como se dá a herança. Ele não tem acesso, né, a tecnologias ou a conhecimentos que ajudem ele a pensar nisso. Nós hoje sabemos que parece que não teve contato com o trabalho que o Mendel já tinha produzido e que já dava mais respostas sobre como a herança se dava, mas parece que Darwin não conseguiu ter acesso a isso, apesar dele aparentemente ter um livro do Mendel em sua biblioteca.